Posso? Então, gente, minha imersão vai ser sobre diagnóstico administrativo, um dos serviços de Comex que a gente tem, né? A gente ainda não fez muitos desses, acho que não sei se a gente já chegou a fazer, mas é um negócio. Mas é um projeto muito interessante da gente conhecer, porque tem vários elementos de comércio exterior, então. Pode começar. Deus. Bom, o projeto ele tem o objetivo de analisar um produto que o cliente passa para a gente e indicar o que deve ser feito na parte administrativa em relação ao produto para que o cliente consiga exportar ele. Também analisar e passar uma relação com todos os documentos necessários. Pode passar. Os nossos critérios de aceitação não são muito criteriosos, né? Basta o cliente estar ciente de que esse é um MVP, é Minimum Viable Product, porque é um serviço novo, a gente ainda está aprendendo. Então, isso eu vou falar depois, mas é que a gente leva um tempo maior para fazer, né? Então, a gente cobra um custo mais barato. Então, o cliente tem que estar disposto a ter um projeto não tão profissional. Óbvio que a gente vai fazer o nosso melhor, mas também é mais barato, né? E ele também tem que estar disposto a colaborar com o desenvolvimento do projeto, passando todas as informações que a gente precisa e também dando feedback, né, no final. Pode passar. O conteúdo esperado do projeto é o NCM. Eu ia mostrar como é que faz a NCM, porque os mais antigos a gente aprendeu, né, no curso do João, mas os mais novos não tiveram curso. Mas eu acho que eu não consigo compartilhar também. É um site do governo que a gente coloca as especificidades do produto e ele dá um código. Esse é o código que a gente usa para identificar a mercadoria, né? Também um dos critérios do projeto, dos conteúdos do projeto é o licenciamento e identificação de órgãos anuentes que precisam de permissão para exportar determinados produtos. Por exemplo, IBAMA, se for algo relacionado à natureza, eu acho. Enfim, esse tipo de coisa. Eu vou falar um pouco mais à frente. Também os acordos comerciais que os países participam, o Brasil e o país para qual vai exportar. E o registro dos documentos necessários para esse projeto e onde que o cliente pode conseguir. E também o Incoterm, que é um termo que define até onde vai a responsabilidade do importador e do exportador. Quem fica responsável pelo frete, enfim, esse tipo de coisa, pelas taxas, pelo transporte. Basicamente, existem vários tipos de Incoterm, né? Por exemplo, se eu estou exportando, tem um tipo de Incoterm que o cliente que está importando vai pegar ele na minha fábrica e resolver todo o processo. Mas também pode existir um tipo de Incoterm que eu que vou me encarregar de todo o processo até chegar ao cliente. Então, é o cliente que vai decidir qual Incoterm ele quer, junto com o cliente dele, e a gente vai detalhar no projeto todas as especificidades desse Incoterm. Pode passar. Então, as etapas do processo. A primeira etapa é a gente fazer um documento base, contando informações gerais, assim, só para a gente usar como base, né? Botar em NCM, ver de formas mais gerais quais licenciamentos precisa, quais órgãos precisa contatar, de forma mais geral. E na etapa 2, a gente vai se aprofundar mais. A gente vai procurar qual é a classificação fiscal do produto, que no caso é o NCM. O NCM, na verdade, eu esqueci de falar que é a nomenclatura comum do Mercosul, mas também tem o SH, que é o Sistema Harmonizado, que serve para o mundo todo. Então, a gente vai ver qual se enquadra e define qual é. Aqui a gente também vai ver os acordos comerciais, ver quais os acordos que o Brasil
participa em comum com esse outro país, por exemplo, o Mercosul, se for um outro país do Mercosul, já tem mais facilidade em questões de taxa. Se for da União Europeia, acho que o Mercosul ainda não fechou um acordo com a União Europeia, mas caso tivesse, se enquadraria, a gente veria quais as facilitações que teria em relação a isso. E também os órgãos anuentes, que pode ser diversos órgãos, como o IBAMA, o MAPA, o Ministério da Defesa. E se a gente está exportando para um país, a gente tem que ver quais são os órgãos desse país em específico. Por exemplo, os Estados Unidos tem o FDA, que é o em relação à saúde e alimentos, então a gente tem que ver se eles pedem algum documento específico desse órgão. É isso. Pode passar. Bom, a documentação que precisa para uma exportação é bem longa, mas eu vou tentar resumir. Tem a fatura proforma, ou proforma invoice, que é uma cotação ou meio que uma formalização do pedido de compra. Ela tem a função, assim, de ser meio que uma prévia do que vai ser. Ela não é definitiva, ela precede a venda e ela também pode formalizar o câmbio, né? Fechar o câmbio, por exemplo. O câmbio hoje do euro está 5, então quando chegar ao final do processo e realmente efetuar a compra, vai ser utilizado esse câmbio de 5 euros. Isso aí. O próximo é a fatura comercial, ou a comercial invoice, que é onde está escritos todos os detalhes da operação da venda entre esse exportador brasileiro e o importador estrangeiro. E essa fatura tem que ter diversos dados, como a razão social, o endereço completo do cliente, o CNPJ do exportador, entre outros. Então, é uma lista bem grande. O próximo é o romaneio, ou packing list. É um documento que lista todas as mercadorias que vão ser transportadas ou coletadas por um mesmo veículo. O objetivo dele é facilitar, identificar o volume presente, né, num lote. E esse documento ele não tem um modelo exato, mas a Receita Federal tem orientação do que deve ser feito. O próximo é o conhecimento de embarque, em inglês, Bill of Lading. Estou falando em inglês porque são os termos mais utilizados, né, quando a gente vai tratar com os clientes. O conhecimento de embarque tem funções como reconhecer que as mercadorias foram embarcadas, elas devem ser mencionadas, quais foram embarcadas, identificar os termos de frete, de transporte e o certificado de origem. Ele é um documento que o exportador emite e ele é utilizado pelo importador como um meio de comprovar a origem da mercadoria e o seu conteúdo, né? A carta de crédito, ela é uma forma de pagamento, não necessariamente vai ter pelo cliente, é quando o pagamento não é feito à vista, é feito meio que intermediado por um banco. O importador e o exportador fazem essa carta de crédito por meio de um banco, meio que acordando que eles vão pagar certo valor quando a transação for finalizada. É meio que tipo, eu vou pagar depois, mas eu estou usando o banco aqui como garantia. O próximo é o registro de exportação, que ele é um documento que é emitido no Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. É nele também que a gente procura a NCM. Ele é um documento que é emitido ali e ele é emitido pelo exportador ou pelo seu representante legal. E ele tem o objetivo de comprovar a operação para o governo, né, em diversas áreas, na área comercial, fiscal, cambial e aduaneira. E também tem a nota fiscal, que ela é emitida depois que o registro de exportação é aprovado, e ela deve acompanhar a mercadoria desde que sai do porto até ser de fato liberado pela Receita Federal.
O próximo é a Declaração Única de Exportação, ou DUI, muita gente chama de DUI. Ele é um documento, basicamente um documento eletrônico que vai detalhar toda a operação de exportação. Ele é uma das declarações mais importantes, porque, enfim, detalha tudo, a parte comercial, administrativa, financeira, e comprova a exportação, né? E, por fim, tem um contrato de câmbio, que ele ele registra todos os acordos que envolvem compra e vendas em moedas estrangeiras. E tem todas as informações dos envolvidos e as características da negociação. É basicamente isso. A gente acho que ainda não fez, né, esse projeto. Então, a gente só tem essa base. Então, acredito que quando a gente fizer o projeto, a gente vai ter uma noção melhor. Então, a gente só tem essa ideia do que deve ser. E a gente tem tudo que eu apresentei aqui com base num documento que a gente tem no Drive, que está bem detalhado. Eu quis passar assim de forma mais superficial, mas se vocês quiserem aprender melhor, tem esse documento. E também, um pouco antes de vocês entrarem, a gente teve um treinamento de comércio exterior com um professor muito maneiro. E todas as aulas estão no YouTube e ele fala melhor sobre essas coisas, sobre esses documentos. E eu recomendo muito vocês assistirem, porque é um aprendizado muito legal. E é isso, gente. Alguma dúvida? Sem dúvidas? Acho que tá tudo certo. Então tá, gente. Amiga, eu vou comentar umas coisinhas, mas se você quiser, você pode sair, porque eu sei que você tem reunião. Eu vou ter que sair. Desculpa, gente. Pode ir, amiga, relaxa, foi ótimo. Foi Obrigada. perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Eu ia reforçar isso que a Jéssica falou sobre a aula do João. Tem todas as gravações, menos a terceira aula, que ficou sem áudio no nosso YouTube. Mas também, tipo, isso tudo tá bem explicadinho no. Não tão bem explicado quanto num projeto, óbvio. Desculpa, Bela. Mas no nosso e-book, né, que a gente lançou agora. Não sei se vocês chegaram a olhar, mas tipo, tá bem completo. Eu, a Ana, o João, Maju, a Eduarda também ajudou e a Gabi fizemos. E é basicamente sobre os nossos serviços Comex, então, tipo, acho legal vocês darem uma olhada. E sobre ainda ser um mínimo produto viável. A gente está fazendo uma C agora com a Export. E aí é o estudo de mercado e o diagnóstico administrativo. Por enquanto a gente ainda está na fase de estudo de mercado, mas assim que a gente terminar essa C, independente da gente já ter fechado um diagnóstico administrativo, tipo só da Argos, a gente já vai poder vender o nosso projeto no valor cheio. Então, muito bom. E a gente tem como se fosse um projeto que a gente entregaria, que a gente entregou para o João, que foi professor, né? Que a Jéssica comentou também. E aí eu posso mandar o link depois no grupo geral para vocês darem uma olhada. Tipo, não é tão completo quanto um projeto nosso seria, porque senão vai ficar enorme, porque ele pediu, tipo, todos os nossos serviços de Comex, mas é legal para ter uma base. E isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tirar também. Se não tiver tudo certo, a gente pode terminar por aqui. Acredito que esteja tudo certo. Obrigada. É isso, gente. Então, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Tchau.